Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa do Século Diário que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira, nos nossos canais do YouTube, plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br, trazendo aí um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo. Você pode nos acompanhar também no Instagram, no @tvseculo. Eu sou o Vitor Taveira, hoje estou aqui na companhia da Elaine Dalgobo. Olá, Elaine. Olá, Vitinho. Como Olá, vai? pessoal. Foi boa semana por aí? Foi tudo tranquilo, tudo certinho. Feriadão foi bom. Foi bom, né? Pois é, a gente voltando aqui, né? O assunto da semana de hoje é a proposta de inclusão de Aracruz, município de Aracruz, na região metropolitana da Grande Vitória. O projeto de lei já foi homologado, está aí tramitando na Assembleia e teve uma audiência pública essa semana em Aracruz. Bom, o programa a gente já vai ter as dicas culturais para o fim de semana, no bloco de rolê, tem bastante coisa legal. E antes, vamos para o nosso tradicional giro de notícias. Começando pela política, temos algumas notícias aí importantes essa semana em relação ao MDB, foi um dos temas, né, da nossa, recentemente aqui do Papo de Repórter, que o MDB formaliza a comissão provisória com o Ricardo Ferraço na presidência, como o Século já tinha antecipado, aconteceu, né? Depois dos conflitos internos, para chegar num consenso em torno do vice-governador. Ricardo Ferraço, foi necessária a interferência nacional do partido. Temos também a coluna Socioeconômicos trazendo numa tacada só o título. O MDB amplia palanques de reeleição e retoma com Euclério espaço esvaziado na Grande Vitória. Resta saber o que mais terá para o 2024. Então, junto com o Ricardo Ferraço, tem essa movimentação toda, que também levou o Euclério Sampaio, né, o prefeito de Cariacica, para o partido, né, que não tinha prefeitos na Grande Vitória, e aí ampliando e se movimentando. Outra notícia importante é a desistência de Enivaldo. A reeleição mexe na articulação para o Senado de 2026. Prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos, político muito experiente, né, conhecido e apontado nos bastidores como um segundo nome possível na chapa para o Senado com Renato Casagrande. Né? Casagrande termina o mandato de governador e especula-se que ele seria candidato ao Senado e Enivaldo poderia compor ou Senado ou a vice-governadoria do Ricardo Ferraço. Coisas de bastidores que estão lá na reportagem do Roberto Junquilho, trazendo um pouco dessas possíveis movimentações políticas que estão sendo faladas, né? Temos também a notícia de que a Assembleia Legislativa aprova reajuste de 4% para o magistério. O caso dos agentes de suporte educacional excluídos do projeto vai ser tema de reunião na Casa Civil, né? Foi tema, na verdade, na quarta-feira. Foi tema. E já tem uma resposta do secretário, né, da Casa Civil, dizendo que vai conversar com Casa Grande e que vai trazer um retorno do governador na segunda-feira. O Sindipúblicos fala que está confiante em relação a um resultado positivo, mas se não for positivo, eles vão fazer manifestações, não descarta a possibilidade de greve. E esses agentes de suporte educacionais, quem seriam? Pessoal que trabalha na merenda escolar, secretaria, etc. É que esses profissionais, eles também são contemplados com recurso do Fundeb, né? E não só o magistério. Então, a reivindicação deles é que eles também têm o direito ao reajuste de 4%. Exato. O Fundeb é o Fundo, né, Nacional da Educação Básica. Temos a notícia também que o prefeito de Conceição da Barra ganhou autonomia total para alterar orçamento. O projeto da gestão do Mateuzinho foi aprovado na Câmara, mas vereadores apontam irregularidades. Essa outra notícia está lá no Século Diário. Na movimentação da semana, né, de movimentos sociais, tivemos algumas notícias importantes. Né? Petição judicial requer condenação de mineradoras em 100 bilhões de reais. As instituições pedem ainda antecipação do julgamento das indenizações aos atingidos. E outra notícia também sobre essa questão: Samarco, Vale e BHP não aceitam nenhuma pauta indígena diante da justiça. Então, uma nova ocupação não está descartada lá em Aracruz pelo movimento indígena, mas próximos passos da luta por direitos vão ser discutidos numa assembleia lá das comunidades indígenas que chegaram a ocupar, né, os trilhos da Vale por algumas semanas aí, pedindo para serem ouvidas sobre esse processo, né, dos impactos do crime socioambiental dessas empresas ali no Rio Doce. Outra notícia interessante, importante: a comunidade empreende primeira retomada quilombola em São Mateus. A Suzano replantou eucaliptais dentro de áreas certificadas da comunidade.
os moradores estão substituindo agora, de novo, né, por alimentos. As retomadas quilombolas já aconteceram, né, há alguns anos, em Conceição da Barra, ali, região do Sapé do Norte, né? É um grande território quilombola, São Mateus e Conceição da Barra, mas pela primeira vez um território está sendo retomado dentro do município de São Mateus como reivindicação de que esses territórios tradicionais sejam reconhecidos e sejam titulados e garantia que as populações tradicionais possam ocupar, né, esses territórios que sempre tiveram, que foram invadidos por projetos como o caso dos monocultivos de eucalipto. Outra notícia também, né, sobre a comunidade quilombola: nossa escola não será municipalizada, afirma a comunidade de Graúna. Os quilombolas lutam contra a decisão autoritária da Prefeitura e da SEDU, Secretaria Estadual de Educação, com base no TAG do Tribunal de Contas. É um tema que está também muito efervescente, né? O Século Diário está acompanhando, então você pode procurar lá para saber, né, muitas ameaças de municipalização de escolas do campo, enfim, que repercutiria justamente num medo de que tenha menor investimento e essas escolas terminem fechando, né, passando da gestão estadual para a municipal. Mais uma notícia: pescadores e marisqueiros e catadores de Anchieta aguardam respostas da CESAM. A comunidade está cobrando uma solução para os impactos do emissário construído em manguezal e pesqueiro tradicional. Então, questão também aí socioambiental rolando lá em Anchieta, né, pouco falada também na mídia, mas que o século está acompanhando. Mais uma notícia: encontro reafirma bandeiras e feminismo camponês popular no Espírito Santo. O encontro celebra o lançamento dos quintais produtivos e mantém a luta no combate à violência contra a mulher. Mais uma notícia também, fechando, que o Teatro de Cachoeiro segue sem previsão de retomar funcionamento. Renato Casagrande, governador, chegou a anunciar 5 milhões de reais para a reforma, mas o espaço está parado desde 2020. Está parado por conta da enchente de 2020 e até agora não foi reaberto. Inclusive foi inaugurado recentemente lá o Centro Cultural Luz del Fego. E uma das justificativas para a inauguração é justamente a falta do teatro, porque já existia o desejo de ter um espaço próprio, né, por parte daquele grupo de produtores que criaram o Centro Cultural, mas com a ausência do teatro isso ficou ainda mais forte, ter um espaço para eles, né, de cultura, para o público em geral, né? Inclusive já está acontecendo nas primeiras semanas lá do Centro Cultural Luz del Fuego, dando palco para manifestações culturais, um momento importante da cultura, com várias peças sendo montadas, várias articulações culturais acontecendo. E cursos gratuitos incríveis, de dança, de teatro. Sem espaço, né? E é o caso também, né, por exemplo, da Serra, né, com o Centro Cultural Elizério Rangel, que criou o teatro, né, um teatro, né, de uma associação, né, que não é público, porque a Serra, o maior município do Espírito Santo, não tem um teatro público. Pois é. Vila Velha tem um teatro com condições, né, consideradas muito aquém, assim, de estrutura. E Vitória, o Teatro Carlos Gomes, que é o principal palco, continua ainda há muitos anos esperando uma obra, né, de restauro, que está ainda em início, depois de todo o período de licitação e tal. Palácio Sônia Cabral, que é o único público, né, de menor porte, com outra estrutura, né? Então, mais essa, né, é importante trazer essas cobranças para que os processos andem, né, porque às vezes são muito lentos e o ônus disso, né, para a classe artística é muito grande. Parece, né, é muito significativo você não ter, né, esses espaços funcionando. Algo mais, né? Mas é isso. Vou só lembrar aqui o pessoal que acompanha, né, principalmente no YouTube, também nas plataformas de áudio, que a gente teve a entrevista do século essa semana, trazendo os principais desafios para o centro de Vitória. Né? Começa nessa sexta-feira uma série de debates sobre o centro da cidade. Então, ouvimos aí representantes da Associação de Moradores, a professora Clara Miranda, para discutir temas como comércio, segurança, patrimônio histórico do bairro da capital. Então, quem mora no centro e quem transita pelo centro, é uma coisa que a gente fala lá, né? Muito importante fazer esse debate, que é uma região super estratégica e o debate sobre ela também não é exclusivo dos moradores, mas de todos, né? No estado do Espírito Santo, né? Também no Política ES, conversamos com o Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB, que falou da sua candidatura à Prefeitura de Vitória, sobre os rumos do partido. Ele acaba, né, há pouco tempo assumindo
a direção municipal do PSDB, e vem dialogando também com outros partidos em articulação aí de uma busca aí de uma terceira via, né, dentro dessa eleição de Vitória. Mas, enfim, com essa fechamos, né, o nosso giro de notícias e vamos para o assunto da semana. Bom, a manchete da semana diz: audiência em Aracruz coloca em pauta discussão sobre a inclusão da região metropolitana. A Câmara Municipal aprovou o debate e mobilização que se soma a projeto em tramitação na Assembleia Legislativa. Estamos falando da proposta de lei complementar número 318, que seria alterada para que a região metropolitana da Grande Vitória incluísse Aracruz entre os municípios que já fazem parte, né? Vitória, Vila Velha, Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, né? São os atuais municípios. E essa lei também prevê a reestruturação do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória e a autorização para o governo instituir o Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória. A Câmara de Aracruz, né, discutiu na noite de quinta-feira, numa audiência pública, sobre essa questão. O requerimento foi apresentado pelo vereador Wilson Jaguareté, né, na Assembleia, um projeto de lei de autoria da Irine Lopes, do PT. Os dois, né, são do PT, inclusive são muito próximos politicamente, né, então fazendo eco aí um ao outro, né, uma mobilização no município, uma mobilização estadual. E a principal motivação da proposta, segundo eles alegam, é a possibilidade de inserção do município no sistema Transcol, que poderia ajudar a resolver os problemas do transporte coletivo. Conversou até no Politicast aqui recentemente com a Rairane, né, que é a nova vereadora lá do PCdoB, que assumiu recentemente, né, o cargo de vereadora. Ela participou lá das mobilizações também de luta pelo transporte, né, e é uma questão muito, muito marcante no município, porque é uma tarifa caríssima, né, a tarifa é por distância, né, não é como o Transcol, que você paga uma tarifa para qualquer lugar, e assim, você indo de trabalhadores que pagam 10, 20 reais por trecho, né, para você poder ir trabalhar, por exemplo, enfim. E tem duas empresas ali, né, enfim, poderosas, e realmente a gestão pública não tem conseguido resolver, né. Agora, o debate metropolitano e já foi inclusive mais forte, né, no passado aqui no Espírito Santo, e a gente vê que hoje um pouco que cada prefeito faz o que quer, né, falta um planejamento mais conjunto. A demanda da sociedade civil, a reivindicação da sociedade civil, mas isso não tem mobilizado os nossos gestores em relação a isso. Por exemplo, se eu for falar em política integrada, a única que eu lembro mesmo seria do transporte coletivo, que é com o ônibus sistema Transcol e o aquaviário. Ainda assim, na minha opinião, não muito eficiente, né? Se integrar Aracruz à Grande Vitória. O sistema de transporte público vai chegar a todo o município de Aracruz? Porque quando integrou Guarapari, até hoje, ninguém consegue circular por todo o município de Guarapari de Transcol. Você chega até Setiba, que é o início, né, de Guarapari, assim como hoje você chega até Aracruz já. Você chega praticamente o mesmo serviço, você chega até o portal de entrada ali, né, na divisa de Aracruz com Fundão. E Guarapari opera outro sistema municipal, né? Então você chega de Setiba, se você for para Meiaípe, você tem que pegar outro ônibus e pegar mais não sei quanto tempo e pagar outra tarifa. Exatamente. Aí você fala também de um transporte coletivo que, por mais que circule nos principais municípios, né, Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Viana, ainda assim não é de maneira eficiente, porque se você for nas periferias, por exemplo, há uma grande reclamação de que não há transporte, que tem que esperar muito. Então, para mim esse argumento do transporte não está muito, né? Inclusive essa linha de Guarapari, ela é muito questionada porque tem pouquíssima oferta e em horários que às vezes assim, para a pessoa que trabalha e volta tarde, você não tem como, né? Então, tinha até pichos assim, né, quando você ia na Rodossol, né, falando Transcol já, queremos Transcol, porque assim, sequer atende bem Guarapari, né? Então... Pois é. Aí você, quando fala em política integrada, assim, tem reivindicações, por exemplo, a Pastoral do Povo de Rua fala muito de uma política integrada, né, com foco na população em situação de rua. Por quê? Porque essa população transita muito na Grande Vitória. Mas até agora os municípios mal têm criam as políticas com foco no município, mesmo assim de maneira muito ineficaz, ainda mais fazer uma ação conjunta.
né? Então, essa coisa das políticas conjuntas aqui na Grande Vitória, infelizmente, não é uma realidade. Vídeo restaurante popular, com alguns argumentos para fechar foi, mas tinha muita gente de outros municípios almoçando, usando o serviço. Era justamente para isso, né? Para quem está transitando. Porque que é uma região metropolitana, né? Uma das características é o grande trânsito de pessoas entre os municípios. Então, é normal que pessoas de outros municípios acabam usando equipamentos daquela cidade. Uhum. Claro, e aí a partir daí planejar. Vou trazer só uma fala do discurso da Irine, durante a sessão que o projeto foi lido no plenário. Ela falou: não conseguimos encontrar nenhuma saída para o agudo problema de transporte coletivo no município de Aracruz. As pessoas de Vitória e dos outros municípios não têm ideia do que é o sofrimento da população em relação a essa questão do transporte. Não foi uma ideia de última hora, nós estamos discutindo isso com a comunidade de Aracruz há quase 5 anos, né? Ou seja, ela bota a centralidade do transporte e nessa questão e fala de um debate que vem, enfim, se acumulando aí ao longo do tempo, né? O Wilson também falou do tema, considerou isso como um feito histórico, né? Ele que é vereador lá, colocou que é uma questão apartidária e que é bom para o município, né? Então, assim, são algumas questões que se traz, assim, e o interessante, assim, talvez desse projeto de lei, mais até do que uma inclusão, é que realmente, né, você tem uma mudança sobre essa gestão, sobre essa governança. Fala de reestruturação do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória e a instituição do Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória, que não está sequer instituído. Quer dizer, você deveria ter, no mínimo, um fundo, inclusive para acessos, inclusive para as disparidades que existem na Grande Vitória, que são muito grandes e muito evidentes. Isso tem que ser saneado também, né? Centralidade que a Vitória ocupa, a questão dos locamentos, dos acessos aos serviços públicos e tudo que afeta conjuntamente. Outra questão é sobre Aracruz, né, se ela é realmente integrada, né? Sim. A gente fala de Fundão, de Viana, que são um pouco afastados, mas que compartilham, né, algumas... enfim, acho que é um debate que deveria estar mais avançado e, às vezes, a gente está conversando com bastidores, falando de um exemplo que eu achei emblemático, na época que se estudava a implementação de um sistema de bicicleta compartilhada, né, naquele debate de mobilidade, o governo do estado tinha apresentado uma proposta de fazer um sistema metropolitano público em que as pessoas pudessem, você pega a bicicleta numa estação e devolve na outra, né? E aí a Prefeitura de Vitória, enquanto se discutia isso, colocou o próprio sistema, né? Sim. E aí quebrou, porque aí se Vitória tem um sistema próprio, como é que você ia construir o sistema metropolitano? Aí Vila Velha criou o seu próprio, Serra criou o seu próprio, e aí você não pode pegar a bicicleta de Vitória e ir para a Serra, mesmo se você esteja ali em Jardim Camburi, você quer ir para o bairro de Fátima, né? Que é perto, você não pode, porque você não tem estação para devolver, né? Um exemplo... Tipo um terminal, né? Um exemplo banal, assim, terminal de como assim, cara, os caras não estão, né, não estão pensando a sério. Essas questões, enfim, todas, né? Você tem a própria questão de saúde, de educação, há toda uma logística aí que pode ser, enfim, melhor trabalhada. Agora estamos falando de um projeto de lei, né, que precisa ser discutido, aprovado pela Assembleia e sancionado pelo governador, né? Acredito que também não é uma pauta tão pesada ali para, talvez, possa passar, né, e tal, tem que ver qual é o posicionamento do governador em relação a isso, quais as implicações também legais, orçamentárias que isso pode ter, né, para o município, né? E realmente o que você falou faz todo sentido, porque vai atender, essa é a questão central que tem que ser feito, e imagino que precisa ser feito lá também, né? Vai incluir no sistema Transcol, mas como, né? Exatamente. Outros, vai atender de fato todo o município, vai ter uma circulação do sistema ali, enfim. Pois essas são as questões cruciais aí que ficam para... Na Conferência Municipal de Viana de Cultura, teve até um debate dizendo, né, as pessoas, né, chamaram atenção para a ausência de algumas pessoas, de mestres da cultura popular, né? A discussão girou em torno dessas pessoas, elas moram mais na parte do interior do município e o transporte público para elas é mais difícil, então elas não tinham muita facilidade de se deslocar até Marcílio de Noronha para poder participar da conferência. Então isso já é um exemplo.
Os municípios que já estão na Grande Vitória, esse transporte público ele já não atende plenamente. Aí, se você pensar que não vão ter mais investimentos, você complexifica mais ainda, ou seja, da onde vai sair o dinheiro para implementar em Aracruz também, né? Enfim. E assim, só corrigindo, né, o que eu falei, na verdade, em Aracruz tem uma empresa só atualmente, né? Eram duas, agora só uma, que é a Cordial, que não tem sido vista com muita cordialidade aí pela população, aparentemente, né? Tem uma insatisfação muito grande, reclamações, descumprimentos de acordo, inclusive assim, a própria prefeitura tem problemas, assim, e a satisfação é muito grande. Aí tem um exemplo que sai na matéria que está no Século, que o itinerário chega a custar R$15,75 de Aracruz Sede até Rio Preto. Tá doido. Né? Apesar da empresa ter subsídios, assim, quer dizer, isso ainda tem um subsídio de quase 3 milhões da Prefeitura de Aracruz. Enfim, horários também, itinerários, linhas suspensas, um monte Imagina, de deve ter lotação questão, também, né? lotação, enfim, questões que ainda não estão resolvidas e que foi ventilado isso, mas assim, é isso, né? Tem que achar uma solução, né, para a questão do transporte e também equacionar melhor esse debate sobre a região metropolitana, inclusive né, nas outras questões que tangem o que seria benéfico ter Aracruz nesse grupo aí, né, nessa região. Mas é isso, algo mais para comentar? Acho que é isso. O que vai mudar, de fato? O que vai trazer de positivo para a Grande Vitória, para o município de Aracruz, né? Discutir isso. Fica a pergunta aí, então. Fica né? aí. E se é para fazer, integrar políticas, que se fomente o debate pela integração dessas políticas, né? Que de fato se concretize. As políticas todas de assistência social, como você disse, né? Enfim, tem muitas questões que realmente afetam profundamente todos os municípios. Mas vamos então para a nossa agenda cultural. Aí está recheadinho. Vamos lá. Bom, aqui no De Rolê temos como a primeira dica aí do calendário cultural o Marian Caliste Jazz Music Festival, que acontece de sexta a domingo no Parque Casa do Governador, em Vila Velha. Os ingressos são gratuitos, porém estão esgotados na internet, né? Tem que antecipar lá. Você pode ficar atento se vai abrir mais ingressos, ou também quem quiser tentar a sorte, né? Ir lá na porta. Me falaram que rolou nas outras vezes, né? Porque o ingresso gratuito, pessoas retiram e não vão mais, assim, não podemos garantir nada, né? Então, quem quiser acompanhar também essa movimentação, se vai ter mais ingressos, @Festival Marian Caliste Jazz no Instagram. Lembrando que Marian escreve Marien, né, com E-N, e Caliste é com X, né? Marian Caliste, um grande jornalista, escritor, né, e grande apreciador da música, do jazz, né, já falecido, que marcou a época aqui no Espírito Santo. Outra notícia: o espetáculo A Metamorfose estreia em Cachoeiro, adaptado do livro homônimo do Franz Kafka. Esse espetáculo do grupo Anônimos de Teatro vai estrear no Centro Operário e de Proteção Mútua, que fica lá no centro de Cachoeiro, dia 20 de outubro, sexta-feira, às 19 horas, com entrada gratuita. O espetáculo vai vir também para Vitória no ano que vem. A gente traz aqui as novidades também. Na sexta-feira, especificamente, agora às 19 horas, tem Esquina Acústica na rua Saúde Navarro, 368, na Praia do Canto. Vai ter música lá com Clevinho Nunes, Carlos Papel, Lula de Vitória e Carlão Ferrucci. Então, uma esquininha ali da Praia do Canto. Música ao vivo, gratuito também, só chegar. Temos duas exposições bem interessantes também. Na Galeria Homero Maceno estreou a exposição Fratura, da Geisa Silva, em cartaz no centro de Vitória até 18 de novembro, então de segunda a sexta-feira, de 9 às 18, e no sábado, de 10 a 16. Fratura usa um jogo de luz e sombras para trazer à tona o silenciamento de mulheres, além de histórias tocantes. A cartografia é utilizada, bem como palavras que se repetem e se cruzam, mas nem sempre são vistas a olho nu. A Galeria Mário Macena fica ali perto, né, do Palácio Anchieta, Palácio Ana Cabral, região ali da Cidade Alta. Vale a pena conferir. E ainda fazer uma dobradinha, né, com a exposição De Onde Surgem os Sonhos, no Palácio Anchieta. 72 obras de 50 artistas brasileiros consagrados e novos nomes, apresentando ao público capixaba um recorte da coleção Andréia e José Olímpio
Pereira, considerada uma das maiores coleções de arte contemporânea do Brasil e uma das 200 maiores do mundo. Então, esse acervo, parte desse acervo, né, vai ficar até 28 de janeiro de 2024 lá, no Palácio Anchieta, de terça a sexta-feira, de 8 às 18 horas, o início da última sessão às 17, né? E sábados, domingos e feriados, de 9 às 16, com a última sessão às 15 horas. Para quem também está acompanhando ou quer curtir, até o dia 21, tem o Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, programação até sábado no Instagram, @Festival de Teatro de Vitória. @Festival de Teatro de Vitória, você encontra lá. Programação de domingo bacana também, Encontro das Mulheres Sambistas, dia 22, domingo, às 15 horas, no Boteco da Panela, que fica na Rua 7, ali perto do Bar da Zilda, né? Perto da Zilda. Evento gratuito, vai ter lançamento do Encontro Nacional Mulheres na Roda de Samba, aqui no Espírito Santo, e uma homenagem à cantora Tereza Cristina. Então, as mulheres sambistas vão estar aí tocando domingo, às 15 horas, no Boteco Panela. Também o Cineclube Aquário Cinedança vai acontecer na Casa Caos, que fica na Ladeira São Bento, 87, centro de Vitória. Começa às 19 horas de domingo com entrada gratuita. O Cineclube tem entre seus intuitos englobar novas propostas de exibição no formato cineclubista, com realizações audiovisuais locais e internacionais, especialmente com diálogo com a expressão corporal da dança. Então, domingo vai passar Entropia, que é uma videodança capixaba, e marca o início aí desse cineclube na Casa Caos. É isso. Alguma dica mais, Elaine? Acho que você já falou tudo. Tem boas opções aí, que acompanhe também, que outras coisas virão, sempre trazendo a sua agenda aqui no nosso Papo de Repórter. É isso. Semana que vem estamos de volta, sempre sextas-feiras, no seu ouvido ou na sua tela, né? Com o resumo da semana, com o assunto da semana e com o de rolê. E aí, convido também todos a curtirem redes sociais, YouTube, plataformas de áudio do Século Diário e acompanhar seculodiario.com.br com notícias fresquinhas todo dia. Exatamente. É isso, valeu, até logo. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter.